Olá, como vai? Bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Conversando com Axé. Comigo, o Babalorixá, Ricardo de Lalu. Hoje eu quero estar conversando com vocês sobre a mudança de cultura. Quando você entra para o candomblé, você está mudando de cultura, né? E assimilar isso o mais rápido possível é a melhor coisa que você pode estar fazendo, né? E aceitar, porque o grande problema das pessoas é justamente aceitar essa mudança de cultura, né? Então, o candomblé é uma religião afro-brasileira, né? Ou seja, criada por africanos dentro do território brasileiro, né? Onde, é claro, né, foi incorporado outras culturas, né, como a indígena, né, e o cristianismo. Mas o cristianismo, na verdade, a cultura que foi um pouco assimilada dentro do candomblé, ela foi mais forçada, né? Ou seja, todo mundo sabe que até 1988, né, o Brasil era um estado cristão, né? Então, era-se obrigado a ser cristão, né? Era-se obrigado a batizar o seu filho, né? Tanto que até 1950, 1938, se eu não me engano, mas acho que a data mais correta é 38, a certidão de nascimento era emitida pelos padres, ou seja, só tinha certidão de nascimento quem era batizado dentro da Igreja Católica. Então, o candomblé ele tem um pouco da influência cristã devido a né, a obrigatoriedade que era ser cristão. Quem não era, né, não era nem cidadão, né? A pessoa só era cidadã depois do batizado, que era um absurdo, ainda bem que isso mudou. Então, muitas pessoas têm dificuldade, né, de entender que o candomblé não é uma religião cristã, tá? Porque o Brasil sim, a maior nação cristã, mas se você entrou para o candomblé, se iniciou no orixá, o batismo que você fez lá quando você era criança, né, que sua mãe e seu pai te batizaram porque era normal, todo mundo era batizado até hoje, ninguém pergunta para uma criança se ela quer ou não ser batizada, vai lá e batiza neném e pronto, porque senão é pagão, porque senão vai para o inferno, e toda essa bobajada que o cristianismo prega. Eu não fui batizado, nenhum dos meus irmãos foram batizados, que a minha mãe sempre foi da Umbanda, né? E minha mãe, ela nunca foi cristã, ela nunca acreditou em Cristo. Como eu também não acredito em Cristo, não acredito na Bíblia e nem em nenhuma religião abraâmica. Eu deixo muito bem claro para os meus filhos de santo, para quem vem na minha casa, de que eu não acredito em nenhuma religião abraâmica. Todas elas foram criadas pelos homens, todas elas são em cunho apenas de doutrinar os seus seguidores, né? Então eu não sou cristão, não respeito nenhum feriado cristão, não respeito Cristo, porque para mim ele não existiu. Afinal de contas, se você pegar o livro da morte egípcia, a história de Horus, né, que foi escrita 5.000 anos atrás, é idêntica à de Cristo, que foi escrita 2.000 anos atrás. Então, na verdade, a história de Cristo é um plágio, né, da história de Horus no livro dos mortos egípcio. Qualquer pesquisador aí com um pouco de boa vontade pode atestar o que eu estou dizendo. Então, eu não acredito nas religiões abraâmicas. Também, o candomblé é a melhor religião do mundo. Para mim, para o brasileiro é. Eu acredito que para nós brasileiros o candomblé é a melhor religião do mundo. Tá? Existem outras religiões que também salvam, que também te evoluem, mas o candomblé é a melhor religião do mundo. Então, esse entendimento é importante para que você entenda a cultura do candomblé, né? No candomblé, para quem cultua o orixá, não existe pecado, tá? Não existe o livre-arbítrio, não existe a caridade. Tudo isso são visões cristãs. Tá? Então a caridade é uma visão cristã, o livre-arbítrio é uma visão cristã, o pecado é uma visão cristã.
Em nenhuma outra religião, a não ser nas abraâmicas, o pecado existe. O pecado foi criado nas religiões abraâmicas, né? As religiões abraâmicas, vocês sabem, vem de Abraão, né? Que criou aí os primeiros livros, da onde nasceu o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Todos eles têm base em Abraão, por isso que são chamadas religiões abraâmicas, tá? E o pecado, ele tem origem em Abraão, tá? Qualquer outra religião não existe. No hinduísmo, no islamismo, no xamanismo, né, em qualquer outra religião, no budismo, não existe o pecado. O que existe é causa e efeito. Ou seja, se você propaga o bem, você recebe o bem de volta. E vice-versa. Né? O mal, a mesma coisa. Então você não faz a outro o que não quer que faça a você. Então você trabalha para evoluir. A evolução vem através do trabalho, da dedicação e do foco. Então esses são os dogmas das religiões de matriz africana, né? Do culto ao orixá. Tá? Dentro da Nigéria, no culto ao orixá, não existe o pecado, não existe o livre-arbítrio e não existe a caridade. A caridade também é um conceito abraâmico. Por quê? Porque todo rico, a igreja prega para o rico ser caridoso, né? Doar o seu dinheiro para os mais pobres e para a igreja. Por que a igreja criou a caridade? Porque foi um modo de arrancar dinheiro dos ricos, do Estado. Falando para o Estado, olha, você tem que dar dinheiro, dar de comer aos pobres. Você tem que ajudar na obra de Deus. Porque se eles falassem simplesmente, olha, você é rico, você tem que dar dinheiro para a obra de Deus. Ah, mas espera aí, eu tenho que fazer caridade apenas para Deus e para os outros. Então, para não ficar uma coisa, né? Então, criou-se, mas dá-se comida aos pobres, dá esmola aos pobres. Porque a caridade do rico consiste em dar esmola ao pobre, né? Porque isso não é caridade. Ah, mas eu digo muito isso, da caridade, não existe dentro do candomblé, porque muitos falam, mas o babalorixá tem que iniciar as pessoas de graça, receber o dom de Deus, então tem que dar de graça. Não existe nada gratuito, nada. Nem no cristianismo nada é gratuito, porque está lá na Bíblia, para Deus te ajudar, você tem que entregar a Ele o seu amor incondicional e a sua alma, né? Então, cadê a caridade? Né? Onde está a caridade? Se você está vendendo, você está dando a sua alma para Deus te dar o que você precisa em troca. Então, para você ser abençoado por Deus, você tem que dar a sua alma para Ele. Ah, mas tudo bem, é Deus, eu entrego a minha alma a Deus, não tem problema. Não tem problema, mas porque você aceita isso. Ou seja, você aceita pagar a bênção de Deus com a sua alma, com o seu amor incondicional, né? Não permitindo que você ame nenhum outro Deus, a não ser Ele mesmo. Então você aceita isso, tudo bem, mas é uma paga. Isso é um pagamento. Então não existe caridade. Esse conceito de caridade não existe. Tá? É uma ilusão. E aceitando isto, você aceita a cultura iorubá, presente dentro do candomblé. Porque é a cultura que nos rege. E a cultura indígena, né? De pagelância aqui dos índios, onde também não existe livre-arbítrio, caridade nem pecado. Tá? Não existe dentro da pagelância nenhum desses três conceitos. Então entender essa cultura é importante para que vocês não sofram. Muita gente sofre no candomblé, muita gente acaba abandonando o candomblé porque não entende, né? Ah, mas fulano faz isso e nada acontece com ele. Você não sabe, né? Ah, mas o orixá dele aceita isso? Aceita. Tá? O que é errado para você não é errado para o orixá dele. Então, o que eu faço de certo, de errado, cabe ao meu ori e aos meus orixás, não às outras pessoas. Se outras pessoas, por exemplo, não concordam com os meus vídeos, com a minha linha de pensamento, não cabe a ninguém me criticar, como também não cabe a mim criticar ninguém. Agora, eu estou dentro do conceito de visão iorubá, do conceito de culto ao orixá, porque é o culto que eu pertenço, a cultura ao qual eu pertenço é a cultura dos orixás. Então eu tenho que seguir o que o orixá prega e não o que Cristo prega. É errado sim você cultuar os orixás e cultuar a Cristo, porque há conflito.
né? Por isso há esse conflito, por isso as pessoas acabam abandonando o candomblé. Ah, mas eu cresci ouvindo que Cristo, não sei o quê, blá, 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 blá. Tá bom, então continue no cristianismo. Ah, não traga, agora as pessoas, não, mas dentro da casa de candomblé cabe o cristianismo. Será que cabe mesmo? Eu conheço babalorixás que vão para a igreja, muita casa matriz lá na Bahia ainda tem as missas, mas é só uma questão de tradição. Não é, né? E tá errado, porque mantém uma cultura de servidão. A partir do momento que eu, como babalorixá, vou para a igreja pedir bênção ao padre, eu aceito a cultura de servidão, de que eu sou inferior ao cristianismo. E não, isso está errado. Já está na hora, nós estamos em 2018, né? Ou 2019, né? Então, por favor, né, gente? Vamos abrir a mente, vamos entender e aceitar a cultura do qual você aceitou. Você aceitou se iniciar no candomblé, então aceite a cultura do candomblé. Onde a gente come com a mão, dorme na esteira, anda descalço, anda de cabeça baixa. Isso não é escravidão, isso é resignação. E nós temos que ser resignados aos nossos orixás. Porque tudo que você faz dentro da casa de candomblé não é para o babalorixá ou para o ialorixá. E não é para os seus irmãos mais velhos. É pelo orixá, é por você, na verdade. Tudo que é feito, que você faz dentro da casa de candomblé, você está fazendo por você. Para que os orixás te enxerguem, né? Vejam a sua humildade, vejam a sua dedicação, vejam o quanto você é esforçado e está aprendendo, para que aí eles te abençoem. Então, esse papo furado de que eu sou escravo do babalorixá, eu sou escravo da ialorixá, é mentira. Você é escravo do orixá. Você aceitou isso na sua iniciação, quando você se iniciou. Então a pessoa entra para o candomblé, se inicia e quer trazer a cultura dela, quer trazer a visão cristã, branca, né? De que ela aprendeu na minha casa. Mas o meu pai e minha mãe me ensinou assim. O problema é tudo bem, parabéns para eles. Só que dentro do candomblé não cabe. Dentro do candomblé, a partir do momento que você se iniciou, você agora tem que aprender com o seu babalorixá, com a sua ialorixá e com os seus mais velhos. Como se portar dentro do candomblé. Tatuagem não é permitida na casa de candomblé, as cirurgias tem que pedir permissão, a menos que seja caso de vida ou morte, né? Eu falo até por causa de cirurgia bariátrica. Primeiro você tem que perguntar se o seu orixá permite que você faça, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Eu conheço muita gente de candomblé que fez e pagou um alto preço por isso. Não estou falando que não pode ser feito, só que tem que perguntar. Né? Balada, beber, usar droga, ir pra rave, entendeu? Oba-oba, sair com quantas mulheres quiser. Muito ogã sai com várias mulheres dentro do candomblé porque ele acha que pode e ele não pode. Ele não se deu trabalho nem de perguntar por ori dele, nem por orixá dele, se ele pode sair com várias mulheres. Por isso que muito ogã aí perde tudo na vida com o decorrer do tempo. Então, toda essa cultura que você tem do mundo lá fora, dentro da casa de candomblé, não serve. Dentro da casa de candomblé é outra cultura. Você tem que entender isso. Entender que toda a sua ação tem uma reação. Não é pecado? Não, não é pecado. Mas ela vai ter um preço a pagar. Tudo que você faz tem um preço a pagar. Você tem que dar um ebó, você tem que dar comida para o seu orixá, você tem que aceitar o que te ensinam. E se você não aceita, sai do candomblé. Não tem problema. Pode ser, o orixá não mata ninguém. Se você não aceita, não entre para o candomblé. Mas eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Cuidar da sua espiritualidade pode ser só através de ebó e buri, como eu já disse em outros vídeos. Nem todo mundo é obrigado a iniciar no candomblé. Não existe obrigação de iniciar no orixá. O que existe é a obrigação de você cuidar da sua espiritualidade. E isso você pode fazer com ebó e buri. Vai lá, toma ebó e buri todo ano, até o seu ori permitir. Quando o seu ori falar para você, não tem mais jeito, você tem que iniciar, eu preciso do orixá na minha vida, aí você vai ter que se iniciar. Tá? Mas o jogo mostra essa obrigação. Tem muita gente que fala assim, o orixá não obriga. O orixá não obriga você se iniciar nele. Quem te pede para você se iniciar nele é o seu próprio ori. É a sua própria ancestralidade. É a sua necessidade energética e espiritual que precisa da iniciação do orixá. Então essa compreensão também tem que... o orixá não mata não, mas o seu ori enfraquecido não tem forças para te proteger dos ajoguns, dos helenines, e são eles que te matam. Então você precisa do orixá para se proteger deles, né?
Só que, para você viver dentro do orixá, você tem que aceitar a cultura dele. Você tem que aceitar quem é Ogum e viver dentro da cultura dos ensinamentos de Ogum. E não ser do Ogum, se iniciar do Ogum, mas continuar vivendo os ensinamentos de Cristo. Ou de Buda, ou de Hare Krishna. É isso que é o grande problema dos adeptos do candomblé. O cara quer ser filho de Ogum, de Xangô, de Yansan, mas ele não quer aprender com Yansan, com Xangô e com Ogum como ele deve viver a vida dele. Não, ele segue a Bíblia. Ele leva o filho dele para a igreja para batizar, ele se casa na igreja. O cara se inicia no orixá, a mulher se inicia no orixá, mas na hora do casamento vai pedir bênção para o padre. Que cultura de orixá é essa que você está vivendo? É por isso que tem conflito. Por isso que, com o passar do tempo, a pessoa ela se perde dentro do candomblé e sai da religião. Porque, na verdade, ela não aceitou a cultura do orixá. Ela quer que o orixá lhe abençoe. Ela quer que o orixá lhe ajude. Ela quer que o orixá lhe proteja. Mas ela segue os ensinamentos de Cristo. Então, essa concepção de cultural do que é pertencer ao orixá é importante. Eu posso ter 2 religiões que eu quiser. Posso ter as religiões que você quiser. Você está só perdido. Desculpa, mas quem segue 2, 3 mestres só está perdido. Porque ou você tem um mestre ou você não tem nenhum. Se o meu mestre é Exu Lalu que tem que me ensinar, não Cristo. Cristo não é meu mestre. Mas eu posso ser de Exu, de Jesus Cristo, e de Hare Krishna, e de Buda, praticar yoga? Pode, só que você está perdido. Um ser humano que segue várias culturas, ele simplesmente está perdido porque ele não se encontrou em nenhuma. Se você não se encontrou dentro do candomblé, saia do candomblé. Ou estude mais, aprenda mais, vivencie mais o candomblé até você se encontrar. Agora, você vai para o candomblé no sábado à noite e de domingo de manhã você vai para um batizado na igreja católica, você está perdido. Porque você ainda não se encontrou em nenhuma religião, nem dentro do cristianismo e nem dentro do culto ao orixá. É isso, gente. Não se ofendam, mas é verdade. Você tem que se encontrar para que aí sim você possa trilhar o seu caminho. Que caminho que você está seguindo? O caminho de Cristo ou o caminho do seu orixá? Os 2 caminhos? Você não tem 4 pernas. Você não é 2 pessoas. É simples. O ori é um só. Você só tem um ori. Por isso que eu também já disse no outro vídeo que não tem ori meji. Não existe. Meji significa 2. 2 ori não existe. Eu tenho 2 guardiões no meu ori. Você pode ter 2 guardiões no seu ori. Mas ori é um só. Tá? Você pode se iniciar em quantos orixás você quiser. Mas ori é um só. Então você só tem um caminho. E aí você tem que escolher que caminho que você quer seguir. E seguir esse caminho. Agora você anda nos caminhos de Ogum, anda nos caminhos de Cristo, nos caminhos de Buda. Você é um perdido. É um perdido. E enquanto você não se encontrar, sua vida não vai prosperar e você não vai evoluir. Tá bom, gente? O vídeo ficou muito longo. Vamos parar por aqui. Mais uma vez aí, eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando. Não deixe de deixar seu like, sua sugestão, sua crítica. Eu não sou mestre, eu estou aqui para aprender. Pode deixar sua crítica, não me ofendendo. Acho que não tem necessidade de criticar ofendendo, né? Como muitos fazem. Critique, fala, eu não concordo com a sua visão. Tá ótimo, entendeu? Não tem problema nenhum. Né? Vamos aí aprender. Mostre a sua visão, que de repente eu estou errado. Me mostre que eu estou errado, que eu aceito sim, gente. Eu estou aqui para aprender, eu não sou o senhor da verdade. Eu falo o tempo inteiro, não inventei o candomblé. Eu sou um menino e só exponho nos meus vídeos o meu entendimento. Tá bom, gente? Concorde ou não, é um direito seu. Deixe seu like, compartilhe, né? Quem é novo no canal, se inscreva aí e vamos caminhar, tá? Deixe sua sugestão para os próximos vídeos, tá bom? Mais uma vez, meu mojubá a todos, né? Meus respeitos a todos. Odabó. Até logo.